A esperança tem influência nos acontecimentos da nossa vida. Acreditam nisso? Ter esperança muda as coisas. Vivermos com esperança muda o resultado das coisas. A esperança é muito associada ao sofrimento e a forma como nós enfrentamos a vida e o sofrimento da vida com esperança faz diferença. Notem, eu tive curiosidade, existem diversos estudos que nos comprovam isso. Eu tive curiosidade de ver alguns estudos em Portugal que comprovam isso mesmo. E estes são alguns dos resultados que dizem, ou algumas das conclusões que eles tiram nos seus estudos. A esperança, dizem eles, é um dos aspectos centrais no cuidar em enfermagem. Este era uma tese, um artigo de revisão, aliás, em enfermagem, que dizia assim: a esperança é um dos aspectos centrais no cuidar em enfermagem, dado que a esperança, contribui para o aumento da capacidade da pessoa para lidar com situações de crise, manutenção da qualidade de vida, determinação de objetivos saudáveis e promoção da saúde. É encarada como uma possível saída do ciclo de sofrimento e experienciada como um conforto. Esperança traz conforto, nos retira do sofrimento. Outra conclusão diz assim: os resultados sugerem ainda que quanto maior a esperança, menor o sofrimento experimentado. Pessoas que passam por alturas de sofrimento na vida e têm esperança, têm uma menor noção de sofrimento, ou pelo menos um menor sentimento daquilo que sofrem. Sofrem menos aqueles que têm esperança no sofrimento. A esperança altera a bioquímica do nosso cérebro, faz libertar umas substâncias no nosso cérebro que diminui o sofrimento. Portanto, uma pessoa que sofre, ou duas pessoas que sofrem, uma com sofrimento e outra sem sofrimento. Uma com esperança e outra sem a esperança. Dentro do sofrimento, a que tem esperança, o seu sofrimento será menor do que aquela que não tem esperança. Então, esperança muda coisas. Não era preciso irmos para a área da saúde, nós vemos isso em outras áreas. A esperança muda as coisas. A esperança é a base da motivação. Se formos para a área do desporto, nós vemos isso. Como é que o treinador motiva aquele que vai bater o último penalti do qual depende o resultado? Não olha nos olhos do jogador e diz assim: tu não consegues, tu não vais conseguir, tu já falhaste tantas vezes, lembras-te da última vez que falhaste? Ele não diz isso. Ele traz-lhe esperança baseado naquilo que aconteceu. Tu consegues, tu vais conseguir, tu já provaste que conseguiste, tu fizeste isso nos treinos. É a forma como ele motiva. A base da motivação é a esperança. É a esperança. Mas existe algo muito perigoso em relação a darmos falsas esperanças. Nós imaginem o resultado está adverso em 4-5-0 aos 90 minutos. Nenhum treinador vai motivar a sua equipa a dizer assim: tenham esperança, vocês conseguem. Não faz sentido nenhum isso acontecer. Aliás, é muito importante nós não darmos falsas esperanças a quem sofre e dizermos tudo vai ficar bem, tudo vai passar, ou alguém que já está muito avançado em idade e já a perder as suas faculdades, nós dizermos: tu vais passar isto, vais ultrapassar isto e vais viver mais 30, mais 40 anos. São falsas esperanças. São maneiras que nós não devemos lidar com o sofrimento ou não devemos lidar com aquilo que são as dificuldades da nossa vida. O tema da nossa passagem hoje é a esperança e como a esperança muda coisas. Como a esperança muda as coisas. E notem, nós vamos ler este texto e vejam que Paulo associa o retorno de Jesus Cristo, a verdade do retorno de Jesus Cristo, como a esperança que nos motiva, tanto na morte como na vida, que são os eventos mais importantes que nós temos na nossa existência. A morte e a vida são mudados, são transformados pela esperança do retorno de Jesus Cristo. Vejam comigo então 4:13 a 5:11. 4:13 a 5:11. Diz assim, primeira carta de Tessalonicenses 4:13 a 5:11. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, aos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer
que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com Ele os que já dormiram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormiram. Porque ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não dormamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer atentos, quer dormindo, com Ele vivamos. Por isso, aconselhai-vos, edificai-vos mutuamente, como de facto já estejais fazendo. Até aqui a palavra do Senhor. Nos primeiros 3 capítulos desta carta que nós já temos percorrido, Paulo tem um tom bastante amável, bastante afável, um tom de gratidão para com eles. Ele começa por dar graças a eles, ou a Deus por eles, pela sua fé, pelo seu amor, pela sua esperança. São formas em que ele está a discorrer sobre o quão grato ele está com eles, por eles. Ele está a dizer quantas graças dá a Deus por eles. Agora, a partir daí, a partir da determinação do quão genuínos eles são, como crentes, e quão genuíno é o ministério dele, que ele teve com eles lá, o quão ele os amava, até ao final do capítulo 3, ele a partir do capítulo 4 começa a adverti-los. Vimos isso já na última pregação. Ele começa a dizer que eu tenho algumas coisas que vou dizer-vos. Eu desejo, quando chegar perto de vocês, suprir o que falta à vossa fé, diz ele no final do capítulo 3. E eu vou começar já a fazer isso. Eu vou-vos dizer que vocês não podem viver como os demais, precisam de viver obedientes à palavra do Senhor, ter fé e ser obedientes à palavra do Senhor. Portanto, não façam como os outros, não se envolvam sexualmente como os outros. Vocês precisam de continuar a amar-vos da forma como vocês se amam, fé e amor. E agora ele vai explicar melhor a questão da esperança e como eles devem desenvolver a sua esperança. E aquilo que nós vemos neste texto, 2 blocos muito fáceis de perceber, é que ele vai falar sobre a esperança da vinda de Cristo e como isso influencia a nossa morte e a morte daqueles que nos são queridos. E vai falar também sobre a esperança da vinda de Jesus Cristo e como isso influencia a nossa vida, o nosso dia-a-dia, o nosso dia-a-dia regular. E são estes 2 pontos que eu gostava de ver com os irmãos. Como a esperança da vinda de Cristo afeta o nosso futuro, ou como lidamos com a morte, e como a esperança da vinda de Jesus Cristo afeta o nosso presente. Portanto, por causa de Jesus vir, porque Jesus voltará, na morte, é isso que ele começa por dizer, tem esperança. Porque Jesus voltará, na morte tem esperança. Ele começa por dizer assim: irmãos, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Morte. Apesar de ser a experiência de todo o homem, não é o deleite de ninguém. Não é o deleite de ninguém. Ninguém diz: eu vou morrer, ou eu lidei com a morte, portanto está tudo bem. Estou feliz porque lidei com a morte. Lidei com a morte de alguém querido, lidei com a morte de alguém amado, portanto estou feliz.
Ninguém diz isso. Não é o deleite de ninguém lidar com a morte. A morte é o grande fantasma de toda a nossa sociedade. Fazemos tudo por fugir da morte. Nós temos cuidados de saúde bastante desenvolvidos comparados com há um século atrás para fugirmos da ideia da morte. Aliás, teremos locais onde nós colocamos as pessoas que nós pensamos que vão morrer para elas não estarem à nossa vista. Nós não queremos lidar com a morte. Nós queremos adiar o lidar com a morte o mais possível. Mas a morte é uma realidade. Todos nós iremos morrer aqui. Todos nós. Os nossos pais, se já não morreram, vão morrer. Tu vais morrer. Sabem as coisas mais preciosas que nós temos na vida? Dizemos nós, são os nossos filhos. Eles também vão morrer. Todos aqui vão morrer. A taxa de sobrevivência aqui é 0. 100% de nós irá morrer. Mas não é só a inevitabilidade da morte que assusta. A incerteza também. A incerteza da morte assusta. Nós vivemos nesta incerteza do que é que haverá para lá. O que é que há depois desta grande fronteira, depois de eu fechar os olhos, ou de alguém fechar os olhos, morrendo, o que é que há a seguir? O que é que há? Há esta dúvida que assombra a sociedade. Ninguém sabe o que é que se passa lá. Ninguém sabe o que é que haverá depois. Ninguém sabe. A pergunta é, ninguém sabe mesmo. Ninguém sabe o que é que haverá depois. Neste grande desconhecido. Paulo começa por constatar que na morte há pessoas que não têm esperança. E a minha pergunta esta manhã é se essa pessoa és tu. É se na morte tu és alguém que não tem esperança. Paulo começa por dizer, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. A minha pergunta é se tu és um dos demais que vive sem esperança, que olha para a morte e tenta adiar, tenta esconder tudo o que é morte, porque não tem esperança diante da morte, diante da inevitabilidade da morte e diante da incerteza daquilo que é a morte. Será que tu não tens esperança? Será que não, diante desta incerteza e inevitabilidade, tu te iras contra a ideia da morte? Tu rejeitas e tentas não pensar na morte? Ou tu simplesmente aceitas aquilo que é a morte? Todos vamos morrer um dia, portanto vivamos a vida como nós queremos viver, porque todos nós um dia iremos morrer. Será que essa é a única opção de viver diante da morte? Diante daquilo que é mais certo na nossa vida? Será que essa é a única opção? Paulo diz que não. Paulo diz que é possível ter esperança na morte. É possível diante daquilo que todos nós vamos passar. Eu posso estar aqui a falar sobre alguns eventos na vida que só alguns passarão, mas este é um evento que todos nós passaremos. Seja a nossa própria morte, seja a morte daqueles que nos são queridos, daqueles que nos são amados. Todos nós passaremos por isso. Portanto, a pergunta é, vivemos esse momento ou viveremos esse momento com esperança ou sem esperança? É possível viver com esperança, mas como nós podemos viver com esperança, como Paulo diz aqui? O que estava a acontecer com estes Tessalonicenses era isso. Paulo passou por lá, Paulo ensinou-lhes, Paulo falou-lhes da vinda de Cristo, Paulo falou-lhes da vida, da morte, da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo e também da sua volta. Cristo voltará, diz Paulo. E aquilo que estava a acontecer com os Tessalonicenses é que eles pensaram, Cristo voltará. Então, se Ele voltará, eu não preciso de trabalhar. Já vimos que isso acontece, ou isso é visto. Vimos no texto anterior que havia alguns que deixaram de trabalhar. Vemos isso na segunda carta também. E isso estava a fazer com que outros também tenham sido levados a ficar sem esperança. Ficaram sem esperança. É um luto sem esperança. Eles começaram a ver os seus amigos a morrer e pensaram, eu pensava que Cristo voltava antes do meu amigo morrer. Eu pensava que Cristo voltaria antes de aquele irmão amado morrer. Porquê é que Cristo não veio? O que é que aconteceu com aquele que morreu? O que é que aconteceu com aquele que eu amava muito e pensava que Cristo voltaria para o levar? Paulo lhes diz, é possível saber isso.
Portanto, ele começa por dizer: irmãos, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Paulo identifica a ignorância como fonte da sua falta de esperança. Portanto, saibam algo, conheçam algo acerca da vinda de Cristo para terem esperança. Irmãos, os funerais cristãos são diferentes dos outros. Há muita gente que me diz isso. Eu prego em muitos funerais e há muita gente que no final dos funerais me diz: nunca assisti a um funeral assim. Nunca tinha assistido a um funeral assim. Funerais cristãos são diferentes. Há luto. Há tristeza. Há lágrimas a serem derramadas sobre os rostos das pessoas, familiares. Mas não são lágrimas de desespero. Sabem, um funeral não cristão, ele pode olhar, as pessoas podem olhar para o passado e encontrar algum conforto no passado. Mas não existe conforto algum no presente, muito menos conforto no futuro. E é precisamente isso que um cristão tem. Conforto no presente e conforto no futuro. Portanto, um funeral cristão é diferente. Eu lembro-me, eu já tive a oportunidade de vos explicar isso, de narrar um bocadinho isso. Lembro-me quando o Tiago caiu. Lembro-me perfeitamente, estava longe. Portanto, o caminho até casa foi lavado em lágrimas. Eu estava firme, estava certo que o Senhor iria levar o Tiago. Estava certo que o Senhor me tinha dado bons anos com ele, poucos anos com ele, mas muito bons anos com ele. Estava certo que o Senhor me tinha dado a bênção de o conhecer e estava certo também que o Senhor o iria levar para ele. Então eu vinha lavado em lágrimas, vinha orar ao Senhor e vinha a dizer: Senhor, obrigado. Senhor, eu não percebo o porquê. Eu não percebo. Será que tu não sentes a dor de um pai que perde um filho até o Senhor me mostrar que efetivamente ele sabe o que é perder o seu filho por causa de mim e por causa de nós? E foi essa verdade que me trouxe esperança. Sabem, eu vinha no caminho lavado em lágrimas a questionar a situação e a falar com o Senhor, até que chega um momento na autoestrada em que o Senhor me fala, o Senhor fala comigo, me traz esperança, me infunde esperança, e eu deixei de questionar o porquê para começar a preparar o que eu ia dizer no funeral. Então todo o resto do caminho foi eu preparar o que é que eu iria dizer desta tribuna com um pequeno caixão aqui à frente. Imaginava isso tudo. Sabem, funerais cristãos têm luto, têm tristeza, têm lágrimas derramadas, mas têm esperança. É isso. É isso que Paulo está a dizer. Eu não quero que vocês sejam ignorantes como os demais, que não têm esperança. Eu quero que vocês sejam informados acerca daquilo que é a realidade, para que vocês sejam infundidos com esperança diante da morte, não como os outros, que são os demais. Isto soa bem, mas que razões Paulo dá para termos esperança? Paulo diz no resto dos versículos que há duas coisas que vão acontecer, e porque essas duas coisas que vão acontecer nós temos esperança. E as duas coisas que Paulo diz que vão acontecer são a ressurreição. Deus assegura na vinda de Cristo a nossa ressurreição e a nossa reunião. Deus assegura na vinda de Cristo a nossa ressurreição e a nossa reunião. Então, muitas vezes nós chegamos ao pé das pessoas e que palavras oferecemos? As palavras que oferecemos é: ele está num lugar melhor, ele está em paz, ou ela está em paz. E em primeiro lugar, isto até os crentes dizem, mas em primeiro lugar isso revela que existe uma noção dentro de nós que existe algo depois da morte. Mas muitas vezes nós nos perguntamos: como é que nós sabemos isso? Como é que nós temos certeza que isso é verdade? Como é que realmente nós... Às vezes isso soa mais como desejos do que certezas. Eu desejo que ele esteja bem. Não, ele está bem mesmo, mas eu desejo que ele está bem. Eu desejo que ele esteja em paz. Não, ele está em paz agora, eu não tenho a certeza para saber, mas eu desejo que isso aconteça. Mas Paulo não se baseia em meros desejos para trazer esperança. Paulo baseia-se em factos. Factos. E que factos são esses? O versículo seguinte diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente os que com Ele já dormiram. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. São factos. Factos.
Existem factos certos, incontornáveis, que transformam esse nosso desejo em coisas certas. Algo certo na nossa vida. Factos, e o facto é que Cristo ressuscitou. Sabem, alguém disse, muito bem, o cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis. Nós achamos que somos insubstituíveis, ou nós, ou aqueles que amamos, e o cemitério está cheio dessas pessoas insubstituíveis. Eu posso-vos dizer que ele está quase certo. Porque há um insubstituível que não está no cemitério. Há um que ressuscitou, que é Jesus Cristo. Ele morreu, Ele ressuscitou. E por isso, é-nos assegurada a nossa ressurreição e a ressurreição daqueles que amamos. Sabem, a Bíblia diz que todos nós pecamos. Todos nós. E que o salário do pecado é, sabem dizer? A morte. A paga, aquilo que nós recebemos por causa do nosso pecado é a morte. Portanto, a morte é um desfecho natural de nós vivermos como pecadores. A pergunta é, Jesus tinha pecado? Não! Portanto, o salário do pecado de Jesus que não tinha, não seria a morte? Ele não deveria morrer. Mas ele morreu na mesma. Porquê é que ele morreu? Ele morreu porque levou o meu fardo. Porque ele levou o meu pecado. E naquela sepultura, naquela sepultura depois de ressuscitar, ele venceu a morte. Ele não só pagou o peso, o fardo do meu pecado, mas ele venceu a morte. Aquele fardo que ele leva sobre as suas costas, o levou até à sepultura. E ele ressuscitou, vencendo o pecado e a morte. É isso que Paulo dá como certeza. Paulo diz, olha, há factos certos, e o facto certo começa com a verdade de que Jesus morreu e ressuscitou. Se tu não és cristão esta manhã, tu carregas um fardo. Tu carregas um fardo pesado. É um fardo que te está a levar para até à sepultura. É um fardo que te vai fazer fechar os olhos e expirar pela última vez. E não ter certeza do que vem depois. É um fardo que te está a levar para a morte. E algumas pessoas podem te dizer que esse fardo não é assim tão pesado, que outros têm um fardo também. Isto é, que há outras pessoas que pecam, há outras pessoas que pecam mais que tu. Portanto, esse pecado não é assim tão grave. Não é assim tão grave. Deixa-me dizer-te que o único que oferece solução real para o teu pecado é Jesus Cristo. Jesus Cristo hoje te diz, dá-me o teu fardo. Eu carrego o teu fardo. Jesus Cristo hoje, Ele está a dizer-te para tu transferires o teu fardo para Ele. E a única maneira disso acontecer é arrepender-te do teu pecado e crer em Jesus Cristo nele. A única maneira para viveres uma vida sem fardo é exatamente essa. Amigo, eu quero que tu sejas liberto do teu fardo, do teu pecado. E a única forma é arrepender-te hoje do teu pecado. Olhares para Jesus Cristo como aquele que pode carregar o teu fardo. E o carregou naquela cruz. Cristo é a única esperança na vida e na morte. Cristo é a única esperança que nós temos. Porque carregar os nossos pecados, carregar este fardo, é realmente morrer. Mas quem entrega o seu fardo a Jesus, o que é que diz aqui? Ele não usa a expressão morrer. O que é que ele usa a expressão? Dormir. Aquele que entrega o seu fardo a Jesus, ele não morre. Ele apenas dorme. E isto não é uma doutrina ensinada tanto pelos testemunhas de Jeová como os adventistas do sétimo dia, que falam do sono da alma. Isto é, nós entramos em estado de sono. O que Paulo está aqui a falar é contrastar que Jesus morreu e aqueles que nele confiam dormem nele. É o contraste. Vejam que ele usa a palavra aqui morrer. Mas quem é que morre aqui? Ele diz que Jesus morreu. Jesus morreu e ressuscitou, diz lá no versículo 14. E diz também no versículo 10 do capítulo 5. Morreu por nós, para que atentos, quer dormindo, com ele vivamos. Quer atentos, quer dormindo, com ele vivamos. Isto é, há alguém que realmente morreu carregando o nosso pecado. E aquele que voluntariamente entrega o seu coração ao Senhor, arrependendo-se do seu pecado, ele não morre. Ele dorme nele. Este é um eufemismo. O que é que acontece quando nós dormimos? Fechamos os olhos, descansamos, para voltar a acordar. É isso que acontece. A morte carrega
este sentimento de finalidade, mas o sono carrega um sentimento de temporal, um sentimento que é apenas temporário. E é isso que acontece na nossa morte. No nosso sono, nós vamos para a cama e acordamos de novo. E a imagem que Paulo está a trazer é esta: nós, ao nos entregarmos a Jesus, nós apenas fechamos os olhos e voltaremos a acordar com Ele. Paulo diz isto para seu encorajamento. Paulo diz que muitos deles tinham visto amigos a morrer, tinham visto amigos a serem perseguidos, tinham visto amigos a falecer, mas eles apenas estão a dormir em Cristo. Eles apenas fecharam os seus olhos. Eles apenas descansaram em Cristo. Mas como é que nós sabemos que o que Paulo está a dizer é digno de confiança? Paulo diz no versículo 15: é a palavra do Senhor que fala. Afirmamos pela palavra do Senhor. É o Senhor que fala. Talvez ele esteja a aludir a Mateus capítulo 24. Não sabemos exatamente. Mas ele está a dizer, é a palavra do Senhor. E Ele quer que entendam que aqueles que morreram em Cristo, eles não estão em desvantagem. O que é que aconteceu a eles? Será que eles estão em desvantagem? Eles não vão ver Cristo a vir. Ele diz, não há desvantagem nenhuma para aqueles que morreram. Aqueles que morreram primeiro, eles ressuscitarão até primeiro. E irão ter com o Senhor e nós depois com eles. Portanto, até existe assim um tratamento especial naqueles que morreram. Portanto, alegrem-se, confortem-se com isso. Aqueles que morreram em Cristo, eles irão ter com o Senhor, ressuscitarão e irão ter com o Senhor. E o versículo 16 nos fala sobre o que acontecerá, ou alguns elementos daquilo que acontecerá quando o Senhor vier. Ele diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Há muito que tem sido dito acerca destes versículos dogmáticos, ou alguns dogmas que têm sido trazidos destes versículos. Mas vejam, primeiro é só um versículo. É difícil fazermos doutrina de um só versículo. E há pouca coisa que se sabe aqui. Há muitos elementos. Há aqui o alarido dos céus, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus. A pergunta é, o que é que isto acontece? O que é isto? Podem-se fazer estas perguntas. O que é cada elemento? Quando é que o Senhor virá? Se é antes, é depois da tribulação? Todas essas coisas. Mas vejam, por isso é importante nós estarmos a estudar como estamos a estudar. Esse não é o objetivo do apóstolo Paulo aqui. O apóstolo Paulo não está aqui a falar sobre uma cronologia dos eventos de Jesus, da vinda de Jesus. Paulo está aqui a falar estas verdades para trazer consolo e conforto a pessoas em luto, que estão a perder os seus amigos, estão a perder os seus familiares, aqueles que amam e a morrer em Cristo. Ele quer lhes dar conforto, não quer trazer aqui alguma confusão. Sabem, eu não sei exatamente o que são todos estes elementos. Como é que o Senhor descerá dos céus e será visto nos céus, aqui no Silveiro e no Brasil? Não sei. Não sei. Mas uma coisa eu sei, que Jesus virá. Jesus virá. Isso é fonte do nosso consolo, é fonte do nosso conforto diante da morte. Porque Jesus virá, nós temos esperança. Nós temos esperança. Tudo isto são elementos muito ligados ao Antigo Testamento, da manifestação da presença de Deus. À presença de Deus. E eu, pessoalmente, não creio que sejam 3 eventos separados, mas só um evento. Cristo virá, pessoalmente, visivelmente, a chamar o seu povo da sepultura a ressuscitá-los com Ele. Sabem, na verdade, o que nós vamos ver daqui a pouco é uma imagem da morte de um homem em Cristo e da ressurreição com Ele. É ou não é? Quando nós mergulharmos o Lucas na água, ele estará representando aquilo que aconteceu espiritualmente. Ele morreu com Cristo e ressuscitará com Cristo. Que imagem bela! É exatamente isso que acontecerá quando Jesus Cristo voltar. Aqueles que morreram nele, ressuscitarão com ele. Isso dá-nos esperança. A ressurreição resulta, a vida de Cristo resulta não só na nossa ressurreição, mas vejam o final dos versículos, também na nossa reunião. Versículo 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens e ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Este é o ponto. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Isso é o que a nossa alma deseja, isso é o que Paulo quer confortar. A forma como Paulo quer confortar estes corações é que não só ressuscitaremos, mas estaremos para sempre
com Ele. Isso é o ponto. Irmão ou irmã, eu desejo que recebas conforto, como Paulo também nos dá aqui. Ele diz assim, portanto, confortai-vos, consolai-vos com estas palavras. Que palavras? Vocês vão ressurgir, os que morreram ressurgirão também, estarão com eles e no final das coisas nós estaremos para sempre com Ele. Este é o consolo, este é o conforto, isto é porque nós temos esperança. Estas palavras são as próprias palavras de Cristo. Se tu te tens entristecido diante da morte, seja da morte daqueles que são familiares, daqueles que são queridos para ti, que morreram em Cristo, ou da tua própria morte. Se tu te tens entristecido diante da morte, seja andado com falta de esperança, seja andado com falta de confiança, ouve de perto as palavras de Paulo. São palavras do próprio Cristo. São palavras do próprio Cristo. Quando levamos um amigo crente à terra, nós não estamos a dizer um adeus final. Quando levamos um amigo crente à terra, nós estamos a dizer boa noite. Nós estamos a dizer boa noite. A terra é a sua cama, ou aliás, a sepultura é a sua cama, a terra é o seu cobertor. Estamos a dizer boa noite. A noite será longa, será dura, mas quando Jesus voltar, este corpo ressuscitará e nós estaremos com Ele para sempre. Tenham eles morrido no mar, tenham eles morrido em terra, tenham eles sido cerrados ao meio, tenham eles sido devorados pelas bestas, tenham eles sido queimados no fogo, tenham eles morrido na tranquilidade do seu leito. Quando Jesus voltar, Ele ressuscitará esses nossos irmãos e nós estaremos para sempre com Ele. E aí veremos novamente a Irmã Maria, aí veremos novamente o irmão Cassiano, aí veremos novamente o irmão Acácio, aí veremos novamente o irmão Zé Graça, aí veremos novamente o irmão Madalena, aí veremos novamente o irmão Hilberto, a irmã Zaira e tantos outros que têm passado por este mundo, que são nossos irmãos e irmãs que morreram em Cristo, que ressuscitarão e estaremos para sempre com eles e com o Senhor. Portanto, se a nossa fé é fraca, olha para Cristo. Se a tua fé é fraca, olha para Cristo. Ele conquistou a morte para assegurar que aqueles que morrem nele ressuscitarão e seremos novamente reunidos nós com eles e com o Senhor para estarmos para sempre com Ele. Irmãos e irmãs, encorajem-se com estas palavras. Mas Paulo, passando para os outros versículos no tempo que nos resta, Paulo não quer só mostrar que a vinda do Senhor nos traz esperança diante da morte. A vinda do Senhor não é só para um evento futuro. A vinda do Senhor é também para um evento presente. A vinda do Senhor tem influência também para hoje. Vejam o que diz o versículo 1. Irmãos, do capítulo 5. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das estações, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. A conversa acerca da vinda do Senhor aliás, continua. Pode ter suscitado algumas dúvidas. Tu falaste que Jesus voltaria, mas quando é que é isso? Como é que isso vai acontecer? Aliás, Paulo, se tu nos dissesses quando Ele vem, talvez nós conseguíssemos nos preparar melhor, conseguíssemos preparar a nossa casa, não é assim? Não sei quanto a vocês, se gostam ou não de visitas inesperadas, ou gostam de receber em casa as pessoas já com tudo preparado. Quando se trata da vinda de Jesus, os Tessalonicenses e muitas vezes nós gostávamos de saber exatamente a data, que era para pouco tempo antes arrumar as coisinhas, ter tudo pronto, então Jesus voltará e nós recebemos exatamente como devemos recebê-lo. Mas Paulo diz assim, olha, quanto aos tempos e às estações, eu não vos vou escrever. Vocês sabem perfeitamente, eu já vos falei exatamente daquilo que vai acontecer. Parece que a dúvida deles é muito parecida com aquela dos discípulos. Os discípulos lá no capítulo 24 de Mateus também diz, Senhor, por favor, diz-nos qual o sinal da tua vinda e quando serão estas coisas? E Jesus responde assim, ninguém sabe acerca dos tempos e da hora, nem mesmo os anjos do céu ou o Filho, mas só o Pai. Portanto, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso,
estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Conseguem ouvir os ecos deste ensino de Jesus naquilo que Paulo diz? Não importa saber a hora, o dia, o tempo, a estação. Aliás, há só um que sabe. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. É exatamente a imagem que Paulo usa aqui. Paulo nos fala deste dia. Que dia é este? O versículo 2 e 3. Este evento descrito nos versículos 2 e 3 não está a falar de dois eventos separados, o capítulo 4 e o capítulo 5, está a falar de um só evento. É um evento que foi profetizado no Antigo Testamento. Lá em Sofonias nós lemos assim, capítulo 1, versículo 14 a 16. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, um dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de assolação, dia de trevas, de escuridão, dia das nuvens e de densas trevas. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E Pedro diz-lhes lá na segunda carta: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Vejam o dia do Senhor, e Paulo não deixa dúvidas. Ele tem falado vez após vez do dia do Senhor, como vimos. No final de cada capítulo ele fala do dia do Senhor, para estarem preparados para o dia do Senhor. E agora fala desse mesmo evento. É o dia do Senhor. Jesus voltará. Jesus voltará, isso é certo. Jesus voltará e isso influencia a forma como nós lidamos com a morte. Jesus voltará, isso é certo. Influencia a forma como nós vivemos o nosso dia-a-dia. Influencia isso. A ideia de que Jesus voltará deve influenciar a forma como eu lido, como eu lido com a minha esposa, como eu lido com os meus filhos, como eu lido no trabalho, como eu lido no meu dia-a-dia, no meu calendário. Deve influenciar isso. E Paulo dá duas imagens para nos mostrar que dia do Senhor é este. Duas imagens. É o ladrão e a grávida. Não é? Tem aqui algumas grávidas. Ele fala do ladrão e da grávida. O dia do Senhor, primeiro, ele diz, é como um ladrão. Um ladrão não avisa. Não é? Um ladrão não passa e toca a campainha e diz assim, olha, logo à noite eu passo aqui, está bem? O ladrão não diz isso. O ladrão não dá a hora. O ladrão não diz quando vem. O ladrão vem, aliás, a surpresa é parte do elemento, o maior aliado, aliás. A surpresa é o maior aliado do ladrão. E o dia do Senhor, compara ele, é como um ladrão. Isto é, Paulo quer frisar que o dia do Senhor, ele não marca a hora. O dia do Senhor é inesperado. Nós não estávamos à espera e ele aparece. A segunda imagem que ele usa é a da grávida, não é? Aquela que entra em trabalho de parto. E se já tiveram em trabalho de parto, ou se já assistiram, no caso dos homens não entraram em trabalho de parto, mas podem ter assistido ao trabalho de parto, percebem uma coisa. É que assim que começam as contrações, não há como parar. O bebê vem aí. Assim que as contrações começam, assim que começam as dores de parto, há uma inevitabilidade. Não é só inesperado, o bebê no caso não é inesperado, já toda a gente sabe. Mas Paulo usa a imagem do ladrão para dizer, o dia do Senhor é inesperado, ninguém sabe. Mas não é só inesperado, é inevitável. Porque o ladrão, ele pode ou não vir. Não é inevitável que ele passe ali. Ele pode ou não vir. Há casas onde ele vai, há casas onde não vai. Mas no caso do bebê, no caso das dores de parto, é isso que Paulo está a dizer, é inevitável. O Senhor voltará. Ponto. Não depende de mim, não depende da minha vontade, não depende do quão eu quero empurrar o evento do dia do Senhor para longe. O dia do Senhor virá. E porque Ele vem, deve influenciar o meu dia-a-dia. É isso que ele depois passa a explicar a partir do versículo 4. Ele passa a dizer, há dois grupos. Há os que vivem em trevas e há os que vivem na luz. Vocês não são das trevas. Vocês não são das trevas, portanto não vivam como as trevas. Como é que ele diz que as trevas vivem? Vivem em escuridão, não sabem o caminho, vivem embriagados, isto é, não sabem autocontrolar-se, não sabem controlar o que dizem, nem sabem controlar o que fazem. Mas vocês são da luz. Vocês são da luz, portanto, não andam em trevas. Vocês são só. Nós nos devemos preparar para o dia do Senhor. Irmãos e irmãs, o dia do Senhor virá.
De que maneira nós estamos a agir em conformidade com isso? Será que estamos a ser sóbrios? Será que estamos a ser vigilantes? Será que nós temos consciência e temos isso na mente de que se realmente o Senhor virá? Paulo termina por dizer que, lá no versículo 8 e 9, que nós devemos nos vestir de acordo para isso. É muito estranho, ainda bem, eu já vi alguns vídeos nos Estados Unidos, mas aqui ainda não, graças a Deus. Mas é muito estranho ir a um supermercado e encontrar lá alguém de pijama. É ou não é? É muito estranho. Essa pessoa não está bem consciente que ainda está no dia. Aliás, há um dia chamado Dia do Pijama, já viram? Em que as pessoas podem ir de pijama para o trabalho, podem ir de pijama para as compras, e ninguém se importa, supostamente, com isso. Mas se há o Dia do Pijama é porque o normal é que durante o dia as pessoas se vistam de acordo para andar no dia. E Paulo está a usar essa imagem. Vocês são do dia, portanto, vistam-se de acordo com o dia. Vistam, diz ele, a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Vejam mais novamente as três virtudes. A fé, o amor e a esperança. Vistam-se de acordo. Se nós formos comparar com Efésios capítulo 6, é ligeiramente diferente a armadura. Portanto, o ponto não é o que cada virtude representa, mas o ponto é vestirmos de acordo com isso. Nós precisamos estar prontos, vigilantes, sóbrios, vestidos com estas virtudes de fé, de amor e de esperança. E isso deve influenciar. Isso influencia o nosso dia-a-dia. Vestirmos de acordo e apropriadamente. Deixem-me dizer-vos isto, caminhando para o fim. Existem dois grupos que aqui estão descritos. Os que são das trevas e os que são da luz. E diante do dia do Senhor, não há um terceiro grupo. Diante da realidade da vinda do Senhor, não há um terceiro grupo. Se tu não estás na luz, estás nas trevas. Não consegues ver isso. Ou estás espiritualmente alerta, ou estás cego, entorpecido e caminhas sem a noção da realidade do que te cerca. Se vieste aqui esta manhã como alguém que não é cristão, se vieste aqui com a realidade de alguém que nem acredita nestas coisas, tu és alguém que está em trevas. Isto é, que não tens o olhar dirigido para aquilo que é de realidade que vai acontecer, inevitável e inescapável. Eu não sei exatamente qual é a tua situação. Aliás, não sei, podes viver uma época de segurança e de paz que nem te faz pensar nessas coisas. O que o texto diz é que quando disseres que há paz e segurança, o que é que virá? Repentina destruição. Quando disseres assim, diz o texto, no versículo 3, quando estiverem dizendo paz, segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá. Pode ser esse o teu caso. Mas cuidado, ela virá. Essa repentina destruição. Ou pode ser que tu estejas em sofrimento tal e o Senhor te tenha trazido até aqui e te está a fazer refletir sobre estas coisas. Usa esse momento para te chegares ao Senhor, mais perto do Senhor e passares das trevas para a luz, como nós acabamos de cantar. Das trevas para a luz, resgatou-me, meu Jesus. Foi isso que nós cantámos. Portanto, hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia em que tu dizes, Senhor, eu quero passar das trevas para a luz, entregando o meu pecado, carregando ou deixando de carregar o meu pecado, olhando para ti como fonte única de salvação. Porque se todo o sofrimento for a forma de te levar para mais perto dele, eu digo-te, esse sofrimento valeu a pena. Esse sofrimento valeu a pena. Paulo está a dizer que esse dia é tão certo, esse dia é tão certo que Jesus voltará, esse dia é tão certo como o facto de que Cristo ressuscitou. E cada dia que passa é um passo mais próximo para esse dia. Jesus voltará. É inevitável, é inescapável. Jesus voltará. E aquilo que eu te digo é para tu te preparares para isso. Não sejas apanhado desprevenido. Jesus voltará. E por fim, amigo e amiga cristão, irmão ou irmã na fé. Se Jesus voltará, isso deve levar-te a viver uma vida de santidade, revestida de fé, de amor, de esperança, sóbria, na luz. Isso a motivação do dia do Senhor deve levar-te a isso.
Não é? Sabermos que o Senhor voltará deve-nos levar a mais perto dele, uma maior comunhão com ele. É isso que Paulo está a dizer. Se na morte, ele disse, na morte tem esperança, porque Jesus voltará. Na morte tem esperança. Tu ressurgirás e aqueles que amas ressurgirão e se reunirão novamente com ele. Na vida, busca santidade, busca estas virtudes, busca estar preparado, sóbrio e vigilante para a realidade da vinda do Senhor. Como é que nós fazemos isso? Deixem-me deixar-vos algumas sugestões bem práticas. Não sei qual o vosso calendário esta semana. Podem ter compromissos muito importantes, podem ter eventos importantes, ou podem simplesmente, o vosso compromisso mais importante é aparecer de manhã no trabalho. Pode ser esse, é um compromisso importante, não é? Esse podem ser os vossos compromissos, mas eu digo-vos o seguinte: o compromisso mais importante no vosso calendário é a vinda de Jesus. O compromisso mais importante marcado no nosso calendário deve ser a vinda de Jesus. E vivemos à luz disso. Sabe, Lutero dizia uma frase. Ele dizia: existem apenas 2 dias no meu calendário. Hoje e aquele grande dia. Hoje e aquele grande dia. Por outras palavras, nós devemos manter o evento da vinda de Jesus vivo na nossa mente. Devemos nos lembrar, relembrar, fazer por isso. Eu não sei como, vocês podem ter as vossas maneiras de se lembrarem desse grande dia. Seja a leitura bíblica é consistente em passagens que o fazem lembrar isso. Seja no fundo do telemóvel ou no frigorífico colocar Jesus voltará. Qualquer coisa assim, que vos lembre e faça viver a realidade de que Jesus verdadeiramente voltará. Porque Jesus voltar vai influenciar aquilo que nós fazemos. Deve influenciar aquilo que nós fazemos. Talvez hajam coisas que nós pensávamos fazer, que estamos a adiar fazer e vamos fazer porque nos lembramos que Jesus realmente voltará. Talvez hajam almoços que nós queremos ter com amigos para ouvir a sua dor e os ajudar, que porque Jesus vai voltar, nós fazemos isso. Talvez hajam conversas que nós queremos ter com amigos que não são cristãos e porque nos lembramos que Jesus voltará, nós fazemos isso e fazemos por isso. Hajam cafés que estejam por tomar, que sejam tomados. Hajam eventos na nossa vida que sejam feitos, hajam coisas na nossa vida que sejam feitos, porque o próximo e grande evento no nosso calendário é a volta de Jesus. Talvez haja maior vontade de vir à casa do Senhor. Sabem o que é que diz o autor aos Hebreus? O autor aos Hebreus diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Isto é, qual é a motivação que o autor aos Hebreus dá para eles se reunirem uns com os outros, para eles se exortarem uns aos outros, para eles se amarem uns aos outros? É cuidado. No aproximar daquele dia, façam isso com maior fervor. Portanto, aquilo que nós devemos ter na nossa mente é que Jesus voltará. Talvez isso nos ajude a lidar com o pecado de uma forma mais séria. Talvez isso nos ajude a lidar com o perdão de uma forma mais séria. Talvez isso nos ajude a lidar com os problemas na nossa vida, com o sofrimento na nossa vida, com a perseverança na nossa vida de uma forma mais séria. Jesus voltará. O dia virá, nós não sabemos quando, o dia virá, mas esse dia é o próximo grande evento no nosso calendário, daqueles que são dele. É um evento que nós esperamos com alegria. Portanto, eu termino com aquilo que Paulo diz. Por isso, irmãos, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de facto vocês já estão a fazer. Que o Senhor nos abençoe. Amém.